Isso. Isso. Muito Obrigado. melhor. Muito melhor. Pô, funciona assim. Obrigado. Bom, vamos então começar, malta. Primeiro e antes de mais, muito obrigado a todos pelo vosso tempo e disponibilidade para estar aqui connosco. A ideia desta sessão é irmos aqui um bocadinho de explicar-vos quem é a PIT, quem é que nós somos, o que é que nós fazemos, que tecnologias usamos, e depois entrar aqui numa discussão um bocadinho mais técnica, à volta de temas, acho que muito atuais, e no fim deixar-vos aqui um desafio para quem for corajoso e quiser agarrar no desafio e implementar e mexer aqui um bocadinho no ferro. Eu vou começar a sessão e começar aqui a sessão com uma apresentaçãozinha aqui da equipa que temos aqui hoje da PIT. Meu nome é João Carvalho, sou Managing Director da PIT, tenho aqui comigo também o Mateus, que é o nosso responsável da parte de recursos humanos. Depois temos o Paulo e o Magdiel, que são dois Senior Software Engineers da nossa equipa, que vão ser quem vai ser responsável por grande parte desta workshop, foi quem preparou o workshop e é a malta técnica que efetivamente percebe disto. Eu só estou aqui para fazer as introduções e pouco mais. Por favor, se tiverem dúvidas, falem com a Islam, falem com o Gisele, falem com o Pedro, façam unmute ou metam a dúvida no chat. Nós podemos não responder imediatamente por uma questão de sequência da ideia, mas temos também no fim uma sessão de questões para. Vamos abrir aqui um bocadinho o fórum para qualquer questão que vocês tenham, mas é importante que, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vão lançando-as. Podemos não responder logo no imediato, podemos deixar para mais tarde, mas é importante irmos recolhendo essas questões, porque de certeza que outras pessoas vão ter perguntas semelhantes e, portanto, é importante não a perdermos. Portanto, quem é a PIT? A PIT Tech é uma empresa que foi fundada na cidade do Porto, pela Troventura. A Troventura é uma fábrica de startups alemã que criou a PIT aqui em Portugal para criar aqui um hub europeu e sul-africano que toma aqui ou tenta tirar partido da vantagem de Portugal e Brasil e da proximidade que temos com a língua e com a cultura que nós temos. Eu estou a tocar no tema de cultura, pode não parecer que faça muito sentido, mas a questão é que mesmo na Europa, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso ou não, a Europa é relativamente pequena quando comparada com a América do Sul, mas as diferenças culturais são enormes e, portanto, grande parte das razões... Um minuto, a chamada está falhando aqui para a gente. Olá. Vocês estão a ouvir bem, malta? Sim. Eu consigo, sim. Foi algo do lado de lá. Está melhor, Angela? Posso continuar? Ele saiu, acho que ele ainda não voltou. O Pedro disse lá na outra sala está tudo ok. Isso. Não sei se ele desligou a câmera para uma questão de largura de banda. Conseguem-me só dizer se posso continuar? Posso cantar uma musiquinha enquanto estamos à espera? Tenho aqui uma musiquinha de elevador. E uma playlist muito boa de música de elevador. Podemos cantar Toy, que é um hino de Portugal. É uma boa introdução à cultura portuguesa. Malta, digam só se podemos continuar. No laboratório a internet está ruim. God damn it. Raio do Murphy. A Mobi tá ok. Alguém de vocês está na reunião aqui, está no laboratório? Poderia informar pelo chat da Meet como é que tá por aí, se a gente pode voltar ou não, se estão resolvendo. Entretanto, pus música de elevador. Não sei se vocês O Gabriel falou que voltaram. Já voltaram.
Mas conseguem ouvir bem? Sim. Então, podemos Beleza, voltar. velho. Ok, vamos voltar. Pronto, eu acho que estava a explicar um bocadinho aqui a cultura e aqui a razão de ter sido uma empresa alemã, criar aqui a PIT. Portanto, o que nós fazemos aqui é, efetivamente, começámos a trabalhar para as startups do grupo e utilizámos a nossa experiência e tecnologia para criar produtos para as startups do nosso grupo. E com a expansão que nós estamos a fazer para fora do grupo, isto é, começar a trabalhar no mercado fora da Truventure, estamos também a expandir a nossa equipa, especificamente aqui neste caso para o Brasil, e à procura de talentos que se juntem à nossa equipa e que aprendam e cresçam connosco, ok? Portanto, a razão desta ponte criada aqui com o Mambi é um bocadinho começar a abrir as portas para esta cooperação. Eu acho que já toquei aqui um bocadinho nestes pontos, aqui é só mais um bocadinho um drill down. Nós temos equipa em Portugal, no Brasil e na Alemanha, focamos muito em iniciativas de transformação digital, isto é, passar do papel para o computador, de uma forma muito simples, não é? As nossas especialidades são à volta de web, mobile, inteligência artificial, IoTs e cloud, sempre, obviamente, com segurança como principal foco de todos os projetos que nós fazemos. Temos bastante experiência em produtos B2C, B2B, escaláveis, e o tipo de indústrias onde nós temos andado a trabalhar tem sido um pouco de tudo, não é? Tem a ver com um bocadinho com as startups que são criadas pelo grupo, mas mais recentemente temos estado a trabalhar em áreas de reciclagem, tudo o que seja reutilização de resíduos, por exemplo, na área da construção, quando estamos a fazer um grande empreendimento e há demolições ou não, e estamos a construir e há na mesma a criação de resíduo, esse resíduo deve ser tratado, deve ser vendido, deve ser analisado e, portanto, nós temos um marketplace, trabalhamos com uma startup onde nós montamos um marketplace que permite empresas de transporte, empresas que compram esse produto reciclado e construtoras conseguirem, entre elas, criar aqui um marketplace. Trabalhamos também muito na área da energia renovável, quer seja na gestão de parques solares ou eólicos, quer seja na utilização de parques, painéis solares num cenário mais micro, portanto, ao nível de um edifício, onde produzimos eletricidade no edifício e vendemos eletricidade para os inquilinos, e aí temos um software que permite aceder às leituras dos contadores e vender eletricidade diretamente para todos os inquilinos, isto obviamente de uma forma muito simplificada. E pronto, o nosso desafio é sempre este, é sempre tentar utilizar tecnologia da forma mais inteligente, tecnologia mais recente, de uma forma super escalável e segura, e pelo caminho termos algum fun, alguma animação enquanto fazemos isto, que também é parte do trabalho. Aqui só alguma lista de algumas tecnologias que nós utilizamos, faltam aqui muitas, como devem compreender, mas isto é um bocadinho mais o nosso core, tudo o que é cloud, AWS ou Azure, sendo, e Google Cloud, sendo que a AWS é o nosso core. Depois a utilização de infraestruturas em Kubernetes, utilização de mecanismos como a RabbitMQ para gestão de filas e para gestão de problemas onde temos volumes de dados muito grandes que têm que ser tratados e não conseguimos tratar todos de uma vez e temos que serializar pedidos para serem tratados assincronamente. Base de dados Postgres e Mongo, muito à base, quer o back-end, quer o front-end, muito à base de JavaScript, com Node, com React, com Vue, a utilização de Flutter para ambientes mobiles híbridos e quando estamos a falar de back-end mais intensivo, com mais necessidade de carga, Go e Python são tecnologias que surgem naturalmente no nosso dia-a-dia. Nós estamos, como eu disse, presente aqui nestes 3 países, temos uma equipa já de mais de 20 pessoas, onde temos developers, DevOps, alguma camada de gestão, vendas, UX, UI, e pronto, como tenho dito, vou repetir novamente, o nosso foco é este, de web, mobile, cloud, AI e IoT, e principalmente tentar em tudo o que fazemos ter o máximo de alegria possível, a cultura. Para além de todas as coisas giras que fazemos tecnicamente, a cultura é o nosso ativo mais valioso, porque sem uma cultura não temos pessoas, sem pessoas não há nada. Eu tenho muito orgulho da cultura que nós conseguimos criar aqui, temos uma cultura, acho, bastante forte,
que nos permite brincar, trabalhar num ambiente leve e ao mesmo tempo sermos super profissionais, super exigentes com o nosso trabalho, ter um ambiente em que eu posso dizer ao mago que naquele ponto que ele fez aquilo podia ter sido feito de outra forma, e isto não ser visto como um ataque ao mago ou o que é que seja, mas simplesmente, efetivamente, um comentário, uma oportunidade de melhoria. Pá, e isso é a coisa mais fantástica que eu acho que temos aqui na PIT. Pronto, e depois temos momentos destes, de muita festa e de alegria. E agora, para não perder mais tempo, vou passar aqui àquele senhor. A animação não vai. Bolas, eu tinha uma animação aqui. Aquele senhor que está ali, vou ver com o rato, aquele senhor que está ali atrás, que é o Mago Biel, e que vai pegar agora na apresentação daqui para a frente. Força, Mago. Boa, obrigado. Vamos passar então aqui, seguindo o gancho da brincadeira, para um icebreakerzinho, algo mais interativo. Se vocês estiverem com algum celular ou computador por perto, podem escanear o QR Code ou acessar o link que eu acabei de mandar aqui no chat. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ok. Isso aqui é basicamente umas perguntas e respostas, né? Vamos exercitar aí o que a gente tem de conceitos, de coisas que a gente sabe sobre o mundo que podem ou não ser verdade, né? Então, vou esperar um pouquinho de tempo para vocês irem se juntando, e assim que tiver, que vocês já estiverem aí, eu posso iniciar. Deixa eu ver aqui. Ok, eu esqueci de apertar para iniciar, mas agora vai. Podem se juntar. Tava achando estranho que não tinha ninguém ainda. Ah, agora sim. Boa. Como é que ela vai encher rápido? Aí já tá com mais de 20 pessoas aí. Muito bom, malta. Obrigado pela participação. Passa mais um pouquinho. Tinha cerca de 30 pessoas, né, Raizão? 40. Então, acho que a gente já pode começar, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. E a primeira perguntinha do nosso quiz, né? Envolvendo aqui conhecimentos gerais, né, a nível do mundial. Nos anos 90, cerca de 58% da população mundial vivia em países de baixa renda, né? Qual que é essa proporção hoje em dia? O que vocês acham que tá essa proporção hoje? Aumentou, diminuiu? Como é que foi? Voltem aí. Spoiler, não é o que parece. Nada é o que parece. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acho que a maioria já votou. Olha, a gente tem aqui a maioria indo para a média. Já foi todo mundo? Já. Vamos ver os resultados. Ok, vocês acham que hoje em dia está cerca de 37% da população mundial, né? Então, diminuiu uma certa quantidade, mas não muito. Vamos ver o que aconteceu de verdade. Ainda assim um Abaixou terço, para ainda assim um 9%. terço acha que piorou. Ainda assim um terço acha que piorou. Mas Para efetivamente você ver baixou para 9%. como o que a gente pensa, o preconceito que a gente tem da realidade, né, às vezes não é o que realmente aconteceu. Apesar de ainda assim
existirem muitos países, muitas pessoas vivendo ainda com a miséria em baixa renda. De 20 anos para cá, isso diminuiu bastante, né, a nível global. O que indica, né, é um indicativo de que certas coisas estão melhorando, então a gente pode trabalhar aí para melhorar isso ainda mais, né. Vamos para a próxima. Em todo mundo, qual que é a proporção de jovens, né, entre 15 e 24 anos que trabalham em empregos informais? Por empregos informais, né, a gente pode pensar naqueles que não têm um contrato afirmado, são pessoas autônomas, que trabalham por conta própria, não necessariamente empreendedores, mas podem ser também, né? O que vocês acham que é aí? Acho que nesse momento fazia jeito a música de elevador, João. Podia ter colocado aqui mesmo. Espera aí, trate disso, espera aí, trate disso. Ok, todo mundo votou, ou a maioria. Ok, então, a maioria acha que é de 50% para cima, né? Então, vocês imaginam que pelo menos metade dos jovens aí do mundo trabalham de forma informal. Mas na realidade é que cerca de 75% é de trabalho informal, ou seja, mesmo hoje no mundo estando cada vez mais globalizado, né, e também algumas coisas facilitando, talvez isso seja uma das razões, né, de tantos jovens assim estar trabalhando de forma informal, né? Agora a gente tem Uber, internet, criador de... Alô? Você se mutou e voltou. Ok. Ok. Tem alguém me mutando? Tá aparecendo notificação aqui para mim. Ok. Tá tudo bem para aí? Vocês conseguem me ouvir? Aqui sim. Ok, beleza. Continuando então, quebrando essa expectativa aí, né? Vamos seguindo qual que é a parcela da população mundial que tem acesso à internet no ano passado, né? Lembrando que todas essas perguntas são de estatísticas e tem fontes, eu posso compartilhar com depois, né, do workshop, as fontes dessas pesquisas, mas o que vocês acham aí? Quantas pessoas têm acesso à internet até o ano passado, né? Do mundo inteiro, de cerca de 8 bilhões de pessoas. Ouve-se a música de elevador ou não? Eu não ouço nenhuma música de elevador. Bolas. Não tá. Sorry. Tô vendo que a maioria acha que a maior parte da população tem acesso à internet, né? Que faz sentido. Todo mundo se vê com o celular hoje em dia, ou um computador. E boa parte dessas pessoas também não tem acesso à eletricidade, né? Então, uma coisa meio que está relacionada com a outra. Seguindo aqui, para a próxima. Nos últimos 10 anos, surgiram 7 mil novas... erro de ortografia aqui, mas 7 mil novas startups no Brasil, né? Eu queria saber quantas dessas startups, né, qual parcela delas, surgiu a partir de 2020, que foi quando aconteceu aí a crise a pandemia, né? O que vocês acham aí quantas dessas 7 mil startups surgiram a partir de 2020?
Essa aqui foi um pouco mais fácil. A maioria acha que cerca de 45%, e está correto, né? Apesar da grande crise mundial que aconteceu, né, das pessoas estarem presas em casa, isso também abriu oportunidade para novas ideias, novos negócios surgirem, né? O que acontece quando a gente tem muitas pessoas criativas, ociosas, né? Acaba surgindo aí, né? Isso também foi um reflexo no Brasil. Com isso, a gente teve muitas oportunidades novas, muitas startups novas e também com o boom da IA nesses últimos 2 anos, né? Seguindo esse gancho, vamos aqui para penúltima pergunta, né? Qual parcela das organizações em 2023 começaram a adotar IA, em, pelo menos em alguma área de negócios, né? Dos negócios. Ok, a maioria já votou. Vamos ver os resultados. A maioria de vocês acham que é cerca de 55%. E está correto, né? Ou seja, desde que começou, né, esse hype aí da inteligência artificial, se tornou algo inevitável, né? Querendo ou não, é uma ferramenta que auxilia em muitas coisas, mas também o próprio nome, né, da IA, utilizar esse tipo de tecnologia, acaba trazendo uma certa propaganda para o seu produto, para o seu negócio, o que também, né, tem o seu lado negativo, porque é tanta coisa que diz que tem AI que acaba trazendo uma má fama, né, para a tecnologia, né, o que acontece. Então, apesar disso, também tem muitos negócios que utilizam da forma errada ou que acabam falhando por causa disso, né. E, para finalizar, né, no ano passado, qual porcentagem de trabalhadores utilizaram auxílio de IA no trabalho, seja incentivado pela empresa, né, através das ferramentas, ou até mesmo de forma irregular, em que a empresa não informa ou não provém nenhuma ferramenta, mas o trabalhador utiliza sim. No contexto de geral, tá? Não necessariamente de computação. Ok, a maioria já votou. Vou passar aqui para os resultados. Vocês acham que é cerca de 53%? Na realidade, é cerca de 30%, né? Então, apesar de todo esse hype em volta das empresas, ainda assim, não é algo que é tão utilizado assim dentro do trabalho, né? Até porque... Oi? Alô? Eu tô te ouvindo, Mag. Não, estás de volta. Ok. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Eu acho que eu me perdi aqui. Pronto. Sim. Cerca de 30%, né, dos trabalhadores utilizam essas ferramentas. Então, apesar de ainda se ter esse crescimento em larga escala em todas as áreas, né, de negócios, a utilização de IA, ainda assim, querendo ou não, é um certo risco, então a gente precisa entender melhor essa tecnologia para que a gente também possa utilizar ela, né? Então, seguindo esse gancho, vamos voltar aqui para nossa apresentação, que eu parei de compartilhar em vez de mudar a aba. Não pode ser smooth, né? Tem que acontecer alguma coisa. Beleza. Por que eu trouxe isso aqui, né? Vamos abraçar o inesperado, né? As soluções mais inovadoras geralmente vêm ao desafiar nossas concepções. O que aqui significa que muita coisa a gente tem concebida na nossa mente, né? Que a gente acha
que é algo geral, que é a ideia comum, quando na realidade isso quando na realidade é totalmente diferente, né? É uma concepção que a gente tem, e quando a gente entra no mundo real para experienciar, né, acaba quebrando a cara com isso aí. Mas isso não é uma coisa ruim, a intenção é que, tendo esse choque de realidade, a gente também possa abrir oportunidades para coisas inovadoras surgirem, né? Então, vamos seguindo aqui. Como que a gente pode utilizar essa tecnologia, né? Será se a IA vai roubar o nosso emprego, né? Como programador, a gente vê muito isso nas notícias, né? Que cada semana surge uma IA mais poderosa do que a outra, né? Uma LLM, um ChatGPT, um Claude ou algo assim. E a mensagem que eu quero trazer aqui é que, na realidade, isso não vai roubar o nosso emprego, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de IA generativa, esse tipo de ferramenta, ela é um auxílio, né? Assim como um carpinteiro, por exemplo, antigamente tinha uma serra manual para cortar uma árvore, hoje em dia tem uma motosserra. Então, a IA, né, essa LLM é a motosserra do programador, digamos assim. Então, a gente pode explorar essas ferramentas, né, e utilizar elas ao nosso favor. Mas o que é, né, um LLM? O que é uma IA generativa? O que envolve isso, né? Imagina que essa inteligência artificial é um modelo, né? É um programa de computador que ele é capaz de entender a linguagem humana e entender a linguagem humana de forma complexa, né? Ou seja, pegar qualquer tipo de texto que a gente possa enviar, interpretar isso e trazer algum resultado, né? Então, esses modelos de linguagem em larga escala, né? Eles são treinados, eles aprendem com uma quantidade gigantesca de dados. Geralmente, esses dados são extraídos da internet pública, então, o que está disponível pelo Google no site, geralmente é indexado e capturado por essas empresas e utilizam esses dados para essas grandes quantidades de dados para poder treinar essas inteligências artificiais, né? E por conta disso, eles têm um alto poder de processamento de linguagem natural. Então, eles são capazes de gerar texto, traduzir idioma, responder pergunta, resumir ou conversar sobre documentos até. E alguns dos exemplos mais conhecidos que a gente tem por aí são o ChatGPT, que é da OpenAI, tem o Gemini do Google, tem o Cloud Opus da Anthropic, né, que são os principais concorrentes aí, mas além desses três, né, que são os carro-chefes, tem muitas outras modelos de LLM surgindo por aí, principalmente com a Meta trazendo o Llama de forma open source, né? Então, a partir disso, a gente tem toda essa tecnologia sendo criada e surgindo novas opções de ferramentas todos os dias. Né? E o que isso influencia para nós como desenvolvedores, né? A LLM, né, ela pode ser entendida como um superpoder para dev, né? Eu digo muito isso porque eles ajudam, né, a melhorar a nossa produtividade, auxiliam em atividades que são muito repetitivas, né? Então a gente consegue aí com essas ferramentas gerar código em diversas linguagens de programação, mesmo algum que a gente ainda não esteja habituado, criar documentação e comentários automaticamente, traduzir documentários ou documentação, traduzir código, e também auxilia na resolução de erros e entendimento desses erros, né? Então, muitos daqueles erros que saem no terminal quando a gente roda um programa ou algo assim, que muitas vezes é indescritível, a gente pode utilizar as ferramentas para traduzir isso aí, né? Mas beleza, esses superpoderes, né? É tudo muito bonito a gente dizer que essas ferramentas, que essas IAs geram código e vão fazer o nosso trabalho, né? Mas isso também traz um pouco na areia. Tem aquele ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Então, qual que é, né? Por que tem tanta coisa surgindo assim, né? Por que tem tanta LLM e quais que são os riscos de utilizar esse tipo de IA para trabalhar? Muitas vezes, quando você não percebe como que uma empresa grande dessa, uma ferramenta grande dessa, ela
ela gera capital, né? Porque a gente disse que você é o produto daquela empresa, né? Que é o caso do Google, do Facebook. Você não paga para usar o Google. O que o Google ganha com a sua audiência. E a mesma coisa com todas essas IAs gratuitas. Porque ao utilizar um chat GPT da vida, quando você inicia um chat lá, que você está colocando informações lá, eles estão utilizando essas informações para treinar o próprio modelo deles, né? Para ficar cada vez mais inteligente e também para, de certa forma, vender esses dados para outros parceiros. Então, utilizar esse tipo de ferramenta de forma indiscriminada tem seus riscos e podem trazer problemas tanto para empresas quanto para o colaborador, né? Então, alguns exemplos disso, né, que a gente pode ver por aí, teve o caso da Samsung, em que a empresa grande, bem no começo do boom do ChatGPT, que estava todo mundo usando no trabalho sem entender muito bem, a galera começou a colocar o código da Samsung dentro do ChatGPT e por ele utilizar isso para treinar, esse código acabou vazando, né, foi um problema muito grande para a Samsung. A galera estava colocando dados de cartão de crédito de usuário, número de telefone, e-mail, e por conta disso, né, de acordo com o prompt, a pergunta que você faz para o chat, ele pode te trazer as informações porque isso está dentro da memória dele, né? Esses dados estão sendo utilizados para treinar novamente a inteligência artificial. Então, a gente precisa ter muito cuidado como que a gente utiliza isso. Né? E quais são os perigos, né, que uma IA generativa dessa pode trazer? Ela pode gerar código que é vulnerável a ataques, né? Então, justamente por ser treinado em todo o conteúdo que está disponível na internet, muitos desse código que está disponível aí, ele não é um código necessariamente seguro, né? Então, ele pode estar vulnerável a ataque, pode ser um código antigo, a gente tem alguns modelos que são treinados banco de dados até 2021, então pode ser algo que já está defasado, alguma falha de segurança que já foi resolvida e que ainda está disponível, né, dentro dessa base de dados sendo gerada. Então, a gente precisa entender, né, que tipo de código está saindo dali e se a gente vai utilizar ou não, né. Além disso, né, ao confiar demais nas LLMs, isso pode prejudicar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas por conta própria. Então, a gente não pode usar cegamente o resultado de uma IA dessas, né, sem entender muito bem como funciona. É por isso que ter conhecimento de base é muito importante. Então, tudo que vocês estão estudando aí no IFP, tudo que é ensinado na sala de aula é muito importante para você ter a base de conhecimento necessária para entender se aquilo ali faz sentido ou não, se é algo que faz sentido, que é seguro, que resolve o problema que você está colocando, porque apesar de eu citar, né, que essa IA é um superpoder para dev, para ter um superpoder você precisa saber como usar um superpoder, né? Então, a superforça pode salvar alguém, como pode destruir um prédio. Então, e o que muda entre um e outro é o conhecimento que a gente tem em volta disso. Como eu comentei, essas bases de dados, né, são treinadas com dados da internet, que podem conter viés preconceituosos e refletindo isso no código gerado. Então, a gente tem notícias aí, casos também dessas IAs que geram imagem sempre enviesada para algum tipo de preconceito, algum tipo chegando até a coisas criminais, né, racismo, ou gerando imagens recentemente, né, teve a nova Flux AI gerando coisas aí, misturando Mickey com armas e coisas assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado em qual, né, modelo a gente está utilizando. A gente precisa saber que tipo de base de dados foi utilizada para treinar, para que a gente não reproduza isso no nossa solução, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando aqui de um contexto de uma empresa, de uma organização, e se uma empresa, uma startup que está surgindo, traz esse tipo de problema, pode ser muito ruim para o negócio e, consequentemente, vai acabar falhando, até mesmo tendo problemas legais, tendo que pagar multas e coisas assim, né?
Então, que já conecta aqui com outro ponto que eu trouxe, que é os códigos gerados podem infringir direitos autorais e conter trechos plagiados, né, gerando problemas legais para a empresa. Então, a gente também precisa saber discernir e entender se vai utilizar aquele resultado ou não. E como que a gente pode mitigar esses riscos, né? Não adianta a gente só dizer que, beleza, a IA, ela tem todos esses tipos de problemas, mas ainda assim, ela tem um potencial muito grande, não tem como a gente fugir. Todas as empresas estão começando a utilizar e a gente ainda assim entende o potencial que essa ferramenta tem, né? Então, como que a gente pode resolver? Não é proibindo, e sim trazendo um ambiente seguro em que a gente possa utilizar isso, né? De forma garantindo a privacidade dos dados que a gente está inserindo ali, para que isso, dados confidenciais de empresas não saiam, né, do escopo da empresa, e também que não tragam esse conteúdo plagiado, enfim, essas coisas que não é interessante ter no nosso código, né? Então, além de fornecer opções de IA hospedada localmente, né, dentro de um contexto da empresa, ou até mesmo na máquina do desenvolvedor, a gente pode oferecer essa privacidade, porque esses dados nunca vão sair do nosso controle, né? Eles vão estar se propagando dentro dos nossos servidores, então a gente consegue garantir a privacidade aí. Adotando boas práticas e um guia de utilização das ferramentas, né? Então, há uma quantidade muito grande de modelos de inteligência artificial disponível na internet, disponível de forma gratuita, disponível de forma paga, e, como eu comentei, a gente precisa entender de onde que veio a base de dados. Então, se as empresas oferecerem uma coletânea, esse modelo XYZ é interessante para a gente utilizar porque ele não tem esse viés, ou então porque ele foi treinado com base de dados X. Então, fornecer esse guia de boas práticas de utilização é uma boa maneira de mitigar esses riscos dentro do contexto de cada empresa. A gente precisa também, né, além de ter essas boas práticas e guias, validar e revisar criticamente as saídas, né, para evitar viés e informações incorretas. Como qualquer coisa que a gente faz, né? Qualquer pull request que a gente revisa também tem que fazer a mesma coisa, né? Não adianta se foi saído de uma IA ou se foi um dev, né? Isso ainda pode acontecer. E como é que a Pitch atua nisso, né? Como que a gente lida com esse tipo de coisa dentro da casa, né? A gente costuma dizer, hoje né, depois de todo esse movimento, que a Pitch é uma empresa empoderada por IA. Com tudo isso, né, de todas essas questões que aconteceram, a gente estudou e avaliou o nosso cenário, como que a gente poderia fornecer para os colaboradores ferramentas que vão, de fato, ajudar na produtividade, sem trazer riscos nem para o colaborador, nem para a empresa. Então, a gente possui um conjunto de ferramentas de IA, de forma segura, eficiente e com baixo custo, porque a gente roda isso nos nossos servidores, né, utilizando ferramentas open source, e self-hosted, então a gente consegue oferecer isso para os nossos colaboradores com baixo custo e ainda assim, né, ter todos os benefícios que uma IA pode trazer no dia a dia do desenvolvedor. E as vantagens que isso, né, fornece o controle centralizado dos dados, privacidade do código, né, e boas práticas e usabilidade, né, é a nossa abordagem para mitigar esse tipo de risco. E aqui tem um exemplo, né, utilizando uma IA para o dia a dia, do nosso dia a dia de trabalho, né, como que eu utilizo esse tipo de ferramenta para resolver um problema. Aqui, no VS Code, eu tenho um script que eu uso particularmente para mim excluir alguns IPs de um arquivo, e eu estou pedindo aqui para o chat dentro do meu VS Code reescrever esse script adicionando comentários, né, para que outra pessoa que vai mexer nisso aqui possa entender o que esse código faz, dar manutenção no futuro, né, para que isso não fique um conhecimento agregado só em uma pessoa. Então, ele pode ajudar a gente aí acelerando esse processo e até mesmo a entender um código que não foi eu que escrevi, né, pode ter sido outra pessoa que escreveu algum código antigo, legado, e ele pode me ajudar a entender o que esse código faz, né, documentando aí cada passo dele. E, por fim, na Pitch também a gente está construindo uma
uma CLI, né, um conjunto de ferramentas internas, então eu estou pedindo para o chat aí reescrever esse script e adicionar ele ao nosso conjunto de ferramentas internas. Como vocês podem ver, eu estou escrevendo um texto muito grande, porque se a gente pede uma coisa muito genérica para uma IA generativa, a resposta vai ser muito genérica. Então, quanto mais específico e pensado for a solução, melhor vai ser o resultado. Vamos só esperar aí para ver o que ele vai gerar. Pronto. Ele pegou esse script e transformou esse código que faz a mesma coisa na linguagem de programação que eu estou utilizando na CLI, né? Que é comando de linha, né? Interface de comando de linha. E aqui eu peguei esse código gerado, coloquei aí dentro da nossa ferramenta, né? A gente revisa o que ele faz. E, por fim, vou testar, né? Fazer o build desse projeto, rodar o comando para excluir um IP. E, por fim, funcionando. Isso que eu acabei de mostrar foi um exemplo do GPIT, né, que é como a gente chama o nosso conjunto de ferramentas de IA. E por que que isso, por que que eu estou mostrando isso? Né? Porque, apesar da gente ter isso dentro dos nossos servidores, nem todo mundo tem capacidade, né, ou tem o dinheiro, digamos assim, para investir em servidores próprios, né? A gente está falando de estudantes, né? Então, a gente precisa ter algum tipo de alternativa para isso. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como você pode ter o seu próprio ChatGPT e o Copilot de graça no seu VS Code. Aí, como que a gente pode ter isso? Como eu falei, existem muitas ferramentas open source e eu trouxe aqui uma curadoria de algumas dessas ferramentas que vocês podem utilizar e que elas vão ser de forma segura e vão rodar na máquina de vocês e vai trazer esse aumento de produtividade aí também. E para fazer isso, a gente precisa superar 3 barreiras principais, né? Que é a questão da privacidade dos dados, o licenciamento do conteúdo gerado e o custo. Primeiro ponto, privacidade dos dados. Para superar essa barreira, a gente precisa que a nossa IA, a nossa LLM, ela esteja dentro de um contexto que seja controlado por nós, né? Então, para resolver isso, a gente vai rodar essa inteligência artificial no nosso próprio computador. Segundo ponto, licenciamento do conteúdo gerado, é utilizando modelos que foram treinados em base de dados em que a gente conhece essa base, né? Ou seja, é uma base de dados que não tem conteúdo proprietário, utiliza apenas dados que estão públicos na internet, né? E que não vai ter problema de licenciamento com essas grandes empresas. E, por fim, custo. Né? O custo que você vai ter vai ser a máquina que você vai rodar, né? Que pode ser a sua máquina pessoal. Passando aqui, a nossa solução. São 3 ferramentas principais que a gente vai utilizar aqui. O Ollama, que é uma framework para rodar essas LLMs local, garantindo a privacidade e o controle. O OpenWebUI, que é uma interface gráfica e intuitiva para interagir com o Ollama, né, facilitando o uso e a experimentação. O OpenWebUI, ele é bem parecido com a interface do ChatGPT, né, que traz a gente já está acostumado a utilizar, né? Então, ter uma interface gráfica similar ajuda na adoção. E, por último, o Continue.dev, que é uma alternativa ao GitHub Copilot, né? Isso vai ficar integrado diretamente à nossa ideia de desenvolvimento, e aqui ele está disponível em duas principais, né? Que é o VS Code ou JetBrains. Então, se você utiliza uma dessas duas, você vai conseguir utilizar o Continue. E como é que isso vai funcionar? A parte central desse setup, digamos assim, é o Ollama. O Ollama é quem vai ser o cérebro disso, é quem vai ficar rodando os nossos modelos, né, como a gente pode ver aqui, e a interface gráfica e o Continue.dev dentro do VS Code vão se comunicar com o Ollama. O Ollama, por baixo dos panos, ele roda um arquivo, um binário em C,
né, para cada um dos modelos que a gente utilizar, e vai trazer esse resultado de volta aí para quem estiver chamando. Mas agora a gente vai poder colocar a mão na massa, né? Se vocês estiverem com algum computador perto de vocês, vocês vão poder ir seguindo, né, aqui esse workshop se quiserem, mas se não tiver, tudo bem. A gente depois vai compartilhar ou já foi compartilhado um documento aí com as mesmas informações que estão aqui, então vocês vão poder seguir esse passo a passo depois também, né? E como que a gente vai fazer isso? São 4 passos principais, né? Baixar e instalar o Olhama, baixar e instalar o OpenWebUI, baixar e instalar o Continue. Por fim, iniciar o servidor do Olhama, e com isso as coisas já vão estar conectadas e prontas para utilizar. No caso do Olhama, né, nos requisitos para rodar isso aqui, para o Windows, precisa ser um Windows 10, no mínimo, né, versão mais antiga que isso, ele não tem suporte. Não é necessário ter uma placa de vídeo, mas se tiver, ajuda a rodar modelos mais pesados. Mas se não tiver placa de vídeo, tudo bem, ele roda esses modelos na CPU mesmo, e para Linux e Mac não tem requisitos específicos, é mais para o Windows mesmo. Mas a quantidade de recursos que ele vai consumir, de fato, vai depender do modelo que a gente estiver utilizando. Então, se a gente tem uma máquina mais fraquinha, a gente procura um modelo que seja mais leve, que o tamanho seja menor. Claro que ele não vai ser tão poderoso quanto um modelo maior, mas ainda assim, a gente pode ter isso disponível, né? E para fazer isso, basta ir até o site do Olhama, que eu posso compartilhar o link aqui com vocês. É olhama.com. Nesse site, a primeira coisa que vai aparecer é esse botão de download, né? Ele é um executável, né? E quando a gente executa, ele vai instalar para a gente Magui, uma CLI. não sei se você está compartilhando a tela do Mac, mas está aparecendo sua apresentação. É só apresentação mesmo, ainda não Ok. mudei. Quando você instalar, né, ele vai instalar a CLI e depois já vai estar disponível para a gente utilizar dentro de um terminal. Eu passei para o próximo? Eu passei. E como que a gente sabe quais modelos vai utilizar, né? Dentro do site do Olhama, tem uma aba de modelos em que está lá disponível uma lista enorme de modelos. A gente pode filtrar também por nome, por descrição, por ferramenta, e tem uma gama enorme. Todos esses são open source, a gente pode utilizar qualquer um deles. E vocês podem ver aqui que embaixo deles, né, tem essa tag 2B, 9B, 27B. Isso é o tamanho dele, né? Quanto maior for esse número, mais pesado vai ser para rodar localmente. Então, eu recomendo que for de 9B para baixo, para rodar em uma máquina aí que seja de 8 GB de RAM, por exemplo. Alguém levantou a mão para fazer a pergunta? Desculpa, eu não estou ouvindo. Está me escutando agora? Agora sim. Eu vou instalar a inteligência artificial na minha máquina, mas qual é a base de conhecimento que ela vai acessar para poder responder as coisas que eu perguntar? Perfeito, ótima pergunta. Os modelos que estão disponíveis no Olhama, eles foram... depende do modelo em si, né? Mas, por exemplo, o Olhama 3.1. O Olhama é um modelo que foi treinado pela Meta, né, que é a dona do Facebook. Então, eles basicamente juntaram uma quantidade de dados disponíveis na internet. Quando você entra em um modelo desses, né, tem uma descrição dentro do site do Olhama, que informa qual é o nome da base de dados e até quando essa base de dados vai, né? Então, eu não vou lembrar de cabeça qual é o nome, porque é um código, basicamente, mas além desses dados disponíveis publicamente, né, eles também têm
os dados do Facebook, Instagram, etc. Então, além disso, a Meta também é responsável pelo React, então toda essa gama de conhecimento de React, essas ferramentas está no dataset do Llama, então isso vai depender de quais modelos a gente utilizar. O Gemma, por exemplo, é um modelo treinado pelo Google, então a gente tem uma base de dados do Google, enfim, entre outras. Isso vai depender muito do modelo que a gente escolher, tá? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou foi mais confuso ainda, mas a gente tem... Eu tenho trouxe algumas recomendações, né, de quais modelos a gente pode utilizar. O Llama é um desses, justamente por ser, hoje, um dos modelos open source gratuito mais poderosos que a gente tem, porque ele é equiparado aí com o ChatGPT, né, a versão 70B dele, que é a versão mais poderosa. Essas versões menores, né, que é 8B, 2B, etc., ela é um subset, né, é um conjunto menor dessa base de dados maior. Então, como é que isso funciona na realidade? Quando a Meta, por exemplo, pega essas bases de dados para treinar, né, isso fica rodando por meses, treinando, e ele vai gerando o que a gente chama de pesos. Então, um modelo desse que a gente está baixando já é o resultado desse treinamento. Então, o nosso computador ele não vai acessar a internet, ele não vai acessar nenhuma base de dados específica para responder às nossas perguntas. O que eles têm é um conjunto de números, né, digamos assim, em que ele usa internamente, dentro das funções da inteligência artificial, para gerar o resultado. Então, a entrada é um texto, esse texto passa por um conjunto de camadas e cálculos, né, baseado nesses pesos, e, por fim, ele vai gerar outro texto. Então, o que a gente tem aqui não é uma base de dados em si, mas um resultado do cálculo dessa base. É por isso que a gente consegue ter esses modelos menores, porque é como se fosse só uma quantidade menor desses pesos, né? Pode falar. Por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto de dados, né, em algum formato, JSON, por exemplo. E aí, com esse modelo que está ensinando para a gente, eu poderia alimentar ele para que eu fizesse alguma pergunta e ele buscasse nesses dados, vai ter essa possibilidade? Sim, o que o modelo em si traz, né, são esses pesos, e a forma como a gente utiliza ele é o que define justamente essas restrições, digamos assim. Então, quando a gente está falando aqui de ter documentos ou um banco de dados, pode ser em Postgres, pode ser um JSON, algo assim, para trazer conhecimento para IA, o que a gente está falando é utilizar ferramentas e bibliotecas que vão ter acesso a essa base de dados e adicionar como contexto, junto à nossa pergunta, para a inteligência artificial. Então, quando a gente utiliza essas ferramentas, né, eles utilizam um segundo modelo auxiliar, que é o que a gente chama de embedding, e esse modelo auxiliar, o que ele faz é pegar esse texto e transformar em um conjunto de uma lista de números, né, o que é o que a gente chama de vetores. Esses vetores, comparados com o peso, né, do modelo interno da IA, eles vão trazer um resultado para a gente. Então, o que eles fazem é o que está mais próximo dentro da minha base de dados pré-treinada desse contexto aqui que ele está me introduzindo e vai gerar um resultado a partir disso, né? Então, quando a gente fornece esse contexto, a gente está restringindo, dizendo aqui, olha, usa essas informações que eu estou te passando aqui como fonte de conhecimento. Então, ele vai trazer aquilo ali e vai gerar um texto baseado nesse contexto que a gente adicionou. Não sei se deu para entender. Mas o que eu quero dizer é que tudo se resume às ferramentas que a gente está utilizando. É um conjunto de bibliotecas e ferramentas. Então, isso ficaria
um segundo passo, né? Depois da gente configurar, ter isso rodando na nossa máquina, é que a gente aí sim consegue utilizar essa API, né, do Olhama para adicionar contexto, para responder perguntas, para analisar imagens, né? E tudo isso depende do modelo que a gente está utilizando, né? Passando aqui para o próximo passo, depois que a gente instalou o Llama localmente, a gente pode utilizar, ele fornece, né, esse CLI, que é o Llama, para a gente utilizar no terminal, e te chama do comando pull, passando o nome do modelo, que está lá no site, ele vai instalar, né, essa base de dados localmente, esse modelo localmente, que a gente pode ver aqui que tem 4.7 GB. Esses 4.7 GB é todos esses pesos que eu falei, né, todos esses números que ele usa internamente, ele vai deixar guardado aqui, e aqui depois eu listei, né, alguns que eu tenho local, né, que eu instalei anteriormente. Aqui eu trouxe apenas um exemplozinho, né, no terminal, depois que a gente já tem o Olhama rodando, que a gente coloca aí, né, usa o comando run e passa o nome do modelo, ele vai abrir esse chat para a gente conversar com o terminal. Então a gente pode perguntar qualquer coisa aqui para ele, né, aqui, por exemplo, estou perguntando o que ele é capaz de fazer, né. Está me retornando aí uma lista de possibilidades, digamos assim, de funcionalidades. Bem grande, por sinal. Mas, exato, além disso, né, ele tem perguntas, apesar de ser um subset, né, do modelo completo, ele ainda assim tem informações o suficiente para ajudar no dia a dia, né? Então, ele tem conhecimento do que é React, do que é código, né? Então, a gente pode ainda assim, mesmo sendo esse subset mais limitado, ainda assim utilizar ele dentro do nosso dia a dia, né? E aqui eu estou pedindo para ele criar um botão em React, né? E vou passar algumas especificações para esse botão, né? Digamos que esse botão, ele tenha 2 tipos de estado, seja um estado vazio ou preenchido. Estou especificando ainda. E quando esse estado for preenchido, vai ter um background, quando for vazio, ele não vai ter nada, né? É basicamente isso que eu estou escrevendo. Não sei se dá para vocês lerem direitinho. Colocando mais algumas especificações para o estilo do botão. Esse modelo aqui que eu estou rodando especificamente é um modelo de texto apenas, então ele não entende imagens. Tem outros tipos de modelo que entende imagem, né, que é o caso do Java, por exemplo. E aqui ele está gerando código a partir do que eu pedi para ele fazer, né, com as especificações de background, de borda, né, com as classes no padrão, seguindo as boas práticas. Isso foi o core, né, o coração da nossa solução. Passando aqui para a segunda parte, que é o Open Web UI, que é essa interface gráfica para a gente utilizar. Ele tem 3 formas de instalar. Vou passar aqui a documentação também para vocês. A primeira delas é a partir do código-fonte, ou seja, fazer o clone do GitHub e rodar tudo manualmente. A segunda opção, se você tem Python instalado na sua máquina, pode instalar usando o pip, né, o Open Web UI. E por último, que é a forma como eles recomendam você rodar Open Web UI na máquina de vocês, é utilizando o Docker. Então, tendo o Docker instalado no computador, a gente roda um comando e isso já vai ficar disponível para a gente, né, acessar no localhost, quando a gente quiser. E o Docker, ele também mantém a base de dados, persiste a base de dados na máquina, né? Então, se a gente configurar autenticação ou algo assim, a gente pode ter diferentes usuários na mesma máquina e sempre que rodar isso, né, vai ter esse mesmo acesso.
Depois que instalar e estiver rodando isso na máquina, essa vai ser a nossa visão, né? Então, basta ir no browser e botar o localhost na porta 3000. A interface, como vocês podem ver, é bem simples e direta, né? Já abre na tela de chat, em que a gente já pode conversar diretamente, né, com o modelo. No lado esquerdo, a gente tem a lista de histórico, né? À medida que a gente for criando novos chats, vai aparecendo aí. E lá embaixo, onde tem um avatar, a gente pode abrir as configurações do OpenWebUI. Bem direto. No VS Code, né, para a gente ter a nossa alternativa aí ao Copilot, a gente vai utilizar uma extensão bem poderosa, né, que já está se tornando até padrão entre os desenvolvedores aí que utilizam IA no dia a dia, que é o Continue.dev. Para instalar, ele é bem simples também, basta ir no Marketplace de qualquer uma das duas ideias e instalar o Continue.dev. Eu compartilhei o link aí também. Depois de instalado a extensão, a gente vai clicar aqui nessa engrenagemzinha, ele vai abrir um arquivo de configurações, que é um arquivo JSON. E nesse arquivo de configurações é onde a gente vai conectar o VS Code com o Olhama. Então, aqui eu trouxe uma configuração... Opa, uma presença ilustre acabou de entrar aqui. Hello, Hello, e aí, meu amigo, como é que você tá? tudo jóia, tudo jóia. Como está indo aí a palestra? Seja bem-vindo, chegamos agora na parte boa. Muito bom. É, Vamos mostrar como nós trabalhamos hoje em dia. Isso aí é profissional, em copiar código da IA. Dando segmento aqui, no arquivo de configuração do Continue.dev, né, a gente vai colocar aqui nos modelos, dizer que o Olhama é o nosso provider, e passando como modelo como autodetect, ele já vai puxar todos os modelos que a gente tiver instalado na nossa máquina, né? Se for só um, ele vai mostrar só um. Se a gente tiver colocado mais de um para rodar, ele vai disponibilizar isso para a gente também lá. Aqui embaixo, né, esse Tab Autocomplete Model, o que é isso aqui? Basicamente, é o modelo que a gente vai utilizar dentro do código de fato. Quando a gente está escrevendo o código, a gente tem a opção do autocomplete, né? Ou seja, quando a gente escreve algum texto, algum pedaço de código, ele vai sugerir finalizar esse pedaço de código de alguma forma, e ele vai utilizar esse modelo aqui para gerar, né? Por que não utiliza o mesmo que a gente estava utilizando antes como o Olhama? Os modelos para autocomplete de código geralmente são treinados em bases de dados específicas de código. Então, em vez de ser algo mais generalista, como treinar com texto, com conversação ou algo assim, ele é treinado só com código. Então, ele é muito bom em criar código e continuar o contexto de um código que não está finalizado, né? Então, ele serve muito bem para esse requisito específico de autocomplete. O StarCoder é um dos melhores que a gente tem disponível open source, claro que tem outros modelos, né? A IBM tem o Graphite, se eu não me engano, que também é muito bom, né? Que a gente pode estar utilizando aí, e geralmente eles são modelos mais leves, né? Pode ver que ele é 3B, comparado a um Olhama, ou a um Llama 3.1, que é 5 GB, o StarCoder é 1.7, né? Então ele é mais rápido para rodar também. E por último tem o Embedding Provider, né? Como eu citei anteriormente, o embedding é o que vai pegar texto e transformar em números, e ele utiliza isso para justamente manter uma base de dados própria de contexto. Então, à medida que você vai utilizando o seu VS Code com o Continue.dev, ele vai internamente, localmente, né? Ele não manda isso para fora, salvando esse código que você foi gerando, para que tenha um cacheamento, e para a próxima vez que você for utilizar o autocomplete, ele seja mais inteligente, né? Ele, com o tempo, vai gerando resultados melhores. Pode falar. Acho muito bom, que toda vez ele levanta para ir no computador. Então, Magdiel, você poderia dizer hoje, na sua opinião,
que a escolha de uma IA para lhe auxiliar durante o desenvolvimento ou realização de tarefas é uma nova skill desbloqueada aí que os desenvolvedores vão ter que ter ou que já tem que ter? Eu tô com ela. Peraí. Montou já, beleza. Eu diria que em partes. Eu acho que a nova skill seria mais sobre como utilizar isso da forma assertiva, né? Então, você não precisa saber todos os modelos que tem atualmente, porque se você trabalha em uma empresa como a Pitch, por exemplo, a gente tem uma lista de modelos e tem as recomendações desses modelos. Então, acho que a habilidade importante aqui de se aprender é como conversar com esses modelos, né? O que a gente vai colocar no chat para gerar um resultado interessante, né? Eu cheguei a comentar isso no começo, mas se você pergunta alguma coisa genérica, o chat vai te responder uma coisa genérica. Então, ele não vai criar soluções para você. Então, o nosso trabalho de criatividade, resolução do problema ainda está lá. A gente vai dizer, tem que ser específico para poder ter um bom resultado, né? Mas sim, assim, conhecer os modelos mais recentes e estar sempre atualizado é, de fato, uma habilidade muito importante para o desenvolvedor, porque a gente, na realidade, tem que estar atualizado sempre, né? Independente de ser com IA ou sem IA, a gente tem que estar atualizado nas ferramentas para, de fato, não ficar defasado e também ter uma segurança no trabalho, né? Porque utilizar as coisas sem conhecer também pode trazer riscos. Alguém levantou a mão? É só complementar, Marco, era só para dar aqui um toque. Eu acho que o conhecer modelos vai ser muito semelhante ao que até aqui seria conhecer novas linguagens de programação, não é? É que linguagem de programação existe nova que poderá resolver melhor o problema. A partir do momento que está definido que usamos aquela linguagem, temos que saber usar. E é aí que o prompting entra. E o Janderson acabou de fazer uma pergunta bastante boa, que é se nós utilizamos algum modelo de prompt padrão para criar melhores respostas de AI. E isso hoje em dia é que é a arte. A arte hoje em dia é perceber que best practice queremos usar, que modelos de arquitetura queremos mudar, que exemplos é que vamos dar à máquina, para a máquina dar código que se alinhe com o que nós fazemos. Porque é o que o Mago disse. Se ele fizer uma pergunta muito genérica sobre faz-me um código para uma interface para submeter ou para fazer pagamentos, por exemplo, ele vai-me fazer. Se é exatamente aquilo que eu quero ou não, muito provavelmente não é, não é? A não ser que eu lhe diga exatamente, estou a usar Vue, estou a usar Node, preciso disto, preciso daquilo, estou a usar Atomic Design, quero esta estrutura, quero este modelo mais assim ou mais assado para que a resposta seja a mais certa possível, não é? Não sei se queres complementar, Marco, com modelos de prompt que nós usamos hoje em dia para garantir que tiramos o melhor resultado possível da AI. Sim, é bem isso mesmo. E alguns exemplos de prompt que a gente utiliza, por exemplo, dentro de um projeto específico, a gente pode ter prompts para gerar testes unitários e um padrão dentro do projeto, né? Então, isso vai depender muito do contexto que a gente está trabalhando. A gente tem um prompt específico que ele serve para pegar um conteúdo de um vídeo e resumir esse vídeo de uma forma interessante, né? Interessante para o nosso contexto. Então, assim, no momento que a gente encontra um prompt que traz um resultado satisfatório, vale a pena a gente salvar esse tipo de prompt e reutilizar ele, né? Que é, por exemplo, como a gente utiliza para criar pull requests. No momento que a gente cria um pull request, que é quando a gente coloca o nosso código para ser revisado por outros desenvolvedores, tem uma descrição que a gente utiliza a IA para pegar o contexto da modificação que a gente fez e preencher um template, né, de descrição para a gente, né? Então, isso também acelera nesse passo aí, até trazendo mais informações para quem for revisar. Exatamente, é isso mesmo. Bom, continuando aqui,
depois de falar tudo isso, eu trouxe aqui um vídeo de eu fazendo esses passos que eu falei, né? Então, começando aqui, baixando o Oliamba e instalando ele na minha máquina. Né? Claro que o vídeo aqui está cortado a parte que ele fica esperando para baixar, mas só para ter mais dinamicidade, mas eu estou instalando aí o Oliamba. Agora eu vou instalar o OpenWebUI. Eu já tenho o Docker rodando, então eu vou só copiar o comando dele aí, né? Nesse primeiro comando ele diz, se você já tem o Oliamba instalado, roda esse aqui. Então, eu só copiei, né? Aí eu só estou testando, né, a última, se o Oliamba está rodando com o modelo. Ele está, ok. Coloquei para rodar o OpenWebUI com o Docker. E aqui já tenho disponível no meu localhost. Vou criar uma conta. Pronto. Pode ver que ele já tem acesso ao Oliamba automaticamente, né? Então, como ele está rodando já na minha máquina, o OpenWebUI automaticamente se conectou e já identificou. E dentro do OpenWebUI, a gente também pode gerenciar, né, esses modelos do Oliamba, porque como a gente está rodando tudo isso na mesma máquina, ele também tem acesso à interface. Então, inclusive aí embaixo, né, dentro desse painel, ele tem o link para o site do Oliamba com os modelos, e aí eu fui e peguei o Gema 2, né, que é o segundo da lista lá que apareceu, e estou colocando aqui e apertei o botão de download. Então, o próprio OpenWebUI pode servir para você baixar novos modelos ou apagar os que já existem, né, caso não queira utilizar. E uma coisa interessante do OpenWebUI é que você pode conversar com mais de um modelo ao mesmo tempo. Então, aqui eu estou conversando com o Llama e com o Gema 2 ao mesmo tempo. Que a gente pode comparar os resultados para ver o que é mais interessante. Depois disso, eu vou pegar aqui o continue.dev, né, no site deles. Vou instalar no VS Code. No momento que instala aqui a primeira vez no VS Code, ele já traz para a gente essa tela de tutorial, né? E selecionando aqui na esquerda o modo de local. Passou um pouco rápido o vídeo, mas o modo local, ele já conecta com o Oliamba e sugere aqui para a gente instalar dois modelos. O primeiro é o StarCoder, que eu comentei, que ele serve para autocomplete, e o segundo é o Nomic, que ele serve para fazer o embedding. Eu só copiei o comando que estava lá, rodei no terminal, fiz a mesma coisa para o embedding, rodei e ele já se conectou. No lado direito aqui, eu estou com o chat do Continue aberto. Selecionei o Llama como modelo, né? Aqui eu cliquei na engrenagem para a gente ver aquele arquivo de configuração que eu comentei anteriormente. Já está com AutoDetect pré-configurado. Né? Ele já traz alguns comandos customizados para a gente aí. Já está configurado o autocomplete. Então, a gente já pode começar a utilizar. Selecionando aqui o Llama, eu vou pedir para ele implementar um algoritmo muito popular, que é o algoritmo de bubble sort, né, em JavaScript. É um algoritmo muito comum, que é até utilizado em algumas entrevistas aí, né, mas não faz nem muito sentido. Mas a gente colocou aí como um exemplo de usabilidade, né? E isso aqui, que está nesse vídeo que está rodando aqui, é resultado do que eu falei até agora no workshop. Então, se vocês seguiram os passos, instalaram o Oliamba, instalou o OpenWebUI e o Continue.dev, você já pode estar gerando código executando, como eu mostrei aqui. E é isso. O resultado do workshop é que agora vocês têm todo esse poder das LLMs rodando localmente na máquina de vocês. Vou passar agora a palavra para o Paulo, né, para trazer mais informações aí. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. A ideia é que vocês utilizem o que foi mostrado aqui. A Maggie, eu vou pedir para você passando os slides, conforme eu vou falando, só para não precisar assumir. Mas, basicamente, a gente vai trazer um desafio para vocês, relacionado com o que aconteceu aqui. Então, vocês podem utilizar a IA, pode utilizar o que for para fazer essa aplicação. Basicamente, a ideia é que a gente tenha aqui, a gente vai ter algumas premiações para vocês, para os resultados e para os projetos mais interessantes disso. Não é algo muito complexo, é algo que vai demandar muita criatividade e talvez senso de humor. Então, eu vou mandar aqui o link do repositório no GitHub.
Mas basicamente vocês podem dar um fork do projeto, e a partir disso a gente vai ter acesso, por exemplo, a um repositório público, e a gente vai poder ver o que vocês foram fazendo e qual o resultado final. Então, basicamente, a ideia é construir uma aplicação web, mais especificamente UI, né, uma user interface ali numa aplicação web, da pior forma possível. Ou seja, é para construir algo que bem fora do usual, então que vai demandar criatividade, que é algo que seja engraçado, e é muito fora do nosso padrão, porque a gente está acostumado a fazer telas bonitas, que funcionam perfeitamente, a gente se preocupa muito com o que o usuário vai pensar, como é que o usuário vai reagir, e nesse caso é exatamente o contrário. Então, a gente quer uma construção que envolva a criatividade, a partir disso a gente também vai conseguir ver nível de conhecimento técnico. As LLMs vão ajudar vocês a desenvolver alguma coisa, principalmente para aprender como fazer algumas coisas, mas elas não vão dar uma resposta pronta, porque elas são programadas para tentarem dar uma resposta correta, e eu duvido que tenha alguns inputs com essa ideia. Então, a gente vai sugerir aqui o uso de algumas ferramentas, tá? Não é restrito, a gente vai sugerir o React, o Vue. No front-end, a gente gostaria que fosse, digamos assim, fosse ruim, mas não precisa ser feio, então a gente pode usar algum framework de formatação, como o Tailwind ou o Bootstrap, se alguém tiver conhecimento e se sentir confortável com eles. E a gente também não tem um tema fixo, mas a ideia é que a gente ataque algo relacionado a um sistema de votação dos juízes para os atletas nas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas lá, infelizmente, acabaram, né? Acabou de acabarem as Olimpíadas, e a gente teve algumas, principalmente aqui no Brasil, algumas contestações quanto aos resultados de alguns atletas brasileiros. Então, a ideia é criar, né, a partir desse sistema de votação para os atletas, uma UI com uma péssima usabilidade. Basicamente, é isso. A gente vai ter uma premiação, novamente, como a gente falou, e a partir disso também a gente vai poder avaliar os perfis técnicos, perfis de criatividade de cada um de vocês. Se puderem passar... eu já tenho controle agora, obrigado. Basicamente, aqui a gente tem um vídeo com alguns exemplos. Então... puder desligar isso. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, é algo realmente usual. Qualquer dúvida também, vocês podem estar perguntando para a gente vai deixar nossos contatos, nossos e-mails, mas a partir disso a gente vai conseguir realmente tirar muita coisa da criatividade de cada um, de conhecimento técnicos, e novamente, né, sinta-se livre, são as ferramentas, algumas sugestões, porque é aquilo que a gente está habituado a utilizar, mas é de livre escolha, de livre acesso, e, bom, é isso, façam o melhor possível, ou nesse caso o pior possível, e acho que é isso. Eu vou deixar rodando os vídeos com algum exemplo, se alguém tiver alguma questão, acho que a gente já pode... Os professores é que devem adorar estar um curso inteiro a ensinar a fazer boa UI, e agora vêm aqui uns cromos e pedem para fazer a pior UI de sempre. Mas é um desafio bastante engraçado. Malta, acho que agora era importante perceber se há algumas perguntas. O vídeo vai ficar aqui no fim, só para vocês se rirem um bocadinho com as ideias tristes que há aqui de más UIs. Mas acho que era importante agora no fim responder algumas dúvidas que vocês possam ter, algumas questões que não ficaram claros. Tem desafio, tem prémio. Claro que sim, Paulo. Queres falar disso? Não, acho que o Matheus pode explicar um pouco melhor, mas a gente vai ter uma premiação assim. Sim, nós temos já a premiação, já foi solicitada, tem uma empresa trabalhando nisso, ela vai ser entregue direto aí para vocês, tá? No laboratório da Mambi. E aí dá para fazer a avaliação e entregar também aí para os que se destacarem. Positivamente ou negativamente nesse caso, né? A gente fala certinho quando chega, Islam, mas parece que ainda essa semana deve estar indo aí, ou no mais tardar no comecinho da semana que vem. Mas eu vou te avisando também. Mais dúvidas, pessoal? Dúvidas, sugestões, feedbacks, qualquer coisa. É apreciado. Acho que a gente não definiu nenhum prazo. A gente vai fazer uma brincadeira internamente aqui na Pitch, a gente também vai participar. Então, a gente vai fazer o nosso interno. E, obviamente,
se o Slack quiser definir um prazo de entregas, mas a gente não definiu nenhum período de entregas. Talvez a gente poderia colocar aí um período talvez de 2 semanas, alguma coisa assim. Mas a gente não definiu um prazo ainda. Se vocês quiserem organizar dentro de vocês, para, digamos assim, ter uma competição justa de um período de tempo, então acho que a gente pode também combinar com vocês e ter um período de entregas, mas a gente não digamos assim, não é algo para amanhã ou para depois, realmente é para trabalhar em cima e ver a criatividade e os resultados. Isso, a ideia não é que seja algo que não dê para usar, é algo que seja difícil, né? Então, vocês estão vendo os exemplos agora, por exemplo, esse aqui é um para mudar volume. Então, ele funciona, ele iria, digamos assim, aplicar as alterações, iria surtir o efeito, mas é completamente difícil de Só que usar. não. Então, Portanto, a questão não é ter erros, é usar a criatividade para criar uma UI que seja muito, muito difícil de usar. Ela deverá funcionar, mas deve ser muito, muito, muito difícil de usar. então, por exemplo, esse do volume, tinha antes ali, em vez de usar um drop-down para selecionar o país, você faz o desenho da bandeira. Então, a ideia é trazer funcionalidades que a gente está acostumado no dia a dia. Por exemplo, um CPF que a gente digita, fazer um select ali que tu tem que achar o teu número, ou do telefone, é a mesma coisa. Então, são coisas que a gente utiliza no dia a dia, mas de uma forma engraçada ou forma não convencional, por assim dizer. Exatamente, esse do volume é um exemplo. Vocês vão ter uma pergunta? O professor Gesiel está aqui, pode falar até melhor do que eu, mas eu acho que já tem um bocado de aluno que faz isso aí sem ninguém mandar, viu? Então é aproveitar agora. Essa malta aproveita agora porque vão ganhar já. Agora é a hora. Mais dúvidas, pessoal? Curiosidades, feedbacks? Fiquem à vontade também. Abriu aí. O pessoal tá com vergonha de falar aqui, mas eu falo que eu não tenho vergonha. Tá todo mundo com vontade de trabalhar na Pitch, mas aí não sabe como é que faz aí. Tem que ter uma máfia, tem que matar alguém aí para poder abrir uma vaga, ou tem que... Como é que faz? Tem que ter algum infiltrado aí para poder indicar, ou tem desafio, ou no site da empresa tem lá o formulário. A galera tá querendo saber aqui. Bom, acho que o primeiro passo é o desafio. O primeiro passo é uma galinha, cortar o pescoço, agarrar no sangue da galinha. Não, estou a brincar. Força, Paulo, desculpa. Ô, João, pronto, teu áudio tá... Tá mudando o O microfone. microfone tá detonado aí. Acho que mudou pro... Mas só para explicar o porquê do desafio, o desafio é o nosso primeiro passo. Então, digamos assim, é um modo da gente ver como vocês irão performar, para a gente ter uma noção do conhecimento técnico, também uma noção da criatividade do pessoal, como foi feito, como foi usado. Então, é o primeiro passo. Então, a ideia realmente não é fazer algo que não funcione,
algo que funcione, mas não seja funcional, né? Então, a aplicação realmente ali que a gente consegue ver conhecimento técnico, a gente vai conseguir ver criatividade para resolver problemas, ou nesse caso, criar problemas, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, vai ser algo que a gente vai estar usando para, digamos assim, basear um pouco a questão técnica, pelo menos, e aí as demais informações, quem consegue colaborar é o Matheus e o João. Eu acho que o Paulo disse bem, acho que esse é um primeiro passo interessante também, esse desafio, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, mas o que eu posso dizer é que temos a perspectiva de terem vagas também aqui na PIT em breve, e muito disso, a nossa aproximação também junto ao Aislan e junto à Mambi, dizer que temos pessoas que passaram por aí também, né? O próprio Emerson que está aqui, veio aí da Mambi e iniciou na PIT de forma remota, depois foi lá para Portugal também, então já temos uma trilha, né, traçada, e a gente vai estar estreitando essa relação para abrir oportunidades aí também diretamente nessa parceria da Mambi junto à PIT. Então, esse é um bom momento, utilizar desse desafio também para criar algo interessante e a gente também seguir em contato para futuras oportunidades. Uma pergunta sobre as vagas. Vocês pensam em abrir vagas para trabalhar remoto? A galera que moram aqui pode continuar morando aqui ou tem que ir para Portugal? A ideia é que seja a início remoto, né? Não vemos problema nisso, mas também tem a perspectiva de uma mudança para lá, né? Como eu disse, o Emerson é um caso desse, né? Que ele iniciou de forma remota e depois, né? Ele teve a intenção de ir para Portugal e a gente também dá o apoio nesse sentido para essa mudança também. Sim, só adicionando aqui um bocadinho em cima disto. Temos também a expectativa, ainda não existe neste momento, mas temos também a expectativa de, mais cedo ou mais tarde, criar a PIT Brasil. Isto é, neste momento é como o Matheus disse, portanto, começar remoto e se houver o interesse, nós ajudamos nesta mudança para Portugal, mas num futuro próximo a expectativa é criar também a PIT Brasil e começar a criar equipa no Brasil e começar a criar dinâmicas da equipa no Brasil, com encontros, para a criação de relação, para a criação de equipa, para a criação de toda essa cultura, como eu falei no início. Portanto, aos dois lados da moeda, não é? Não há qualquer limitação em estarem completamente remotos. Como eu vos disse no início, grande parte das empresas que nós trabalhamos estão na Alemanha, portanto, nem nós aqui em Portugal estamos perto deles, toda a gente está remota, e portanto não há limitação nenhuma. E no futuro próximo a intenção será ter uma PIT Brasil e também começar a fomentar esse espírito, essa cultura de toda a equipa que está no Brasil. Certo, obrigado. Mais uma dúvida. Acho que eu não sei se foi falado no início, eu estava saindo aqui, eu perdi. Qual é o carro-chefe de vocês na PIT? Se é desenvolvimento de produtos próprios para vender, ou se é consultoria? É trabalhar em desenvolvimento de software e de produtos para outras empresas. Portanto, o que nós temos estado a fazer desde que começámos dentro do Sedator Venture é identificado uma necessidade de um produto no mercado, é criada uma startup e nós somos a equipa que vai e que cria a arquitetura, desenha a arquitetura, toma a decisão em termos de tecnologias que vamos utilizar e implementa esse produto. Portanto, é mais do que um projeto, mas também não é a criação de produtos que nós vendemos, ok? Somos nós é que vamos ser a equipa que vai criar os produtos para estas startups. Portanto, não estamos num cenário de projeto em que já está decidido o que é preciso fazer e nós só implementamos, nem estamos a criar produtos para nós, estamos a criar produtos, neste caso, para as startups dentro do grupo. E tem sido este o nosso modo de atuação até agora. Ok, entendi, obrigado. Eu quero agradecer imensamente essa parceria com a PIT. Eu acredito que hoje
é um início, né, de uma parceria de longo prazo, e que aqui, eu estou aqui no laboratório, que eu estou com o pessoal de ADS1, tem até o irmão do Emerson tá aqui junto aqui, depois de ver o irmão aí, resolveu seguir os passos, espero que ele se esforce também para conseguir. Então, assim, eu estou aqui com a ADS1, tem uma galera de ADS3, que é o terceiro período, no outro laboratório, e também as outras pessoas que estão aí são o pessoal do ADS5. Então, aqui a gente tem mais ou menos aí uma cerca de 60 pessoas, né? Deu mais do que a gente esperava. Pessoal, eu acho que dá mais. 60 dos turnos. Deve estar aí 80 pessoas ou mais, juntando todo mundo do laboratório. Então, aqui a gente está com o laboratório lotado, todo mundo quieto aqui para escutar atentamente. Então, assim, aqui nós estamos com essa vontade de vencer. Depois aqui desse evento, vai ter uma palestra do Sebrae, do Inova Cerrado. O Cerrado é o nosso bioma aqui, e o governo estadual está disponibilizando recurso para desenvolver startups. Está tendo outro edital, que é o Startup Nordeste, onde vão ter 100 ideias que vão ser premiadas com bolsa também. Então, assim, os alunos aqui estão com essa pegada de querer expandir para ter oportunidade internacional, de criar novos negócios. Eu acredito que é o perfil que a PIT busca, né? Então, essa parceria entre IFE, Mambi e PIT é uma parceria promissora, onde a gente vai buscar, né, trazer o desenvolvimento para não só para a nossa região, mas para o mundo inteiro. Afinal de contas, a PIT, né, atua de forma internacional, e eu acredito, né, para quem, assim, para mim, eu já trabalho aqui nessa instituição há 17 anos, e para mim é sempre como se fosse o primeiro dia, sabe? Quando eu olho para esse pessoal aqui, e que saber que daqui a 10 anos eles que vão estar criando as próximas empresas, eles que vão ser os profissionais que vão estar dando a palestra, né? Eles que vão ser os profissionais que vão estar contratando. Então, renova muito a energia, e a Pitch, eu senti essa energia em vocês, eu senti assim, essa jovialidade, essa garra de fazer coisas criativas, coisas inovadoras, e é o que a gente está buscando aqui. Então, é sempre um prazer fazer esse tipo de parcerias, e vamos lá, vamos correr para o desafio. O pessoal do primeiro algoritmo, ou do primeiro período, está aprendendo algoritmo agora, mas o professor Gesiel está aqui para auxiliar. Busquem participar também do desafio, use a inteligência artificial, né? Use aí as skins, use aí as trapaças, mas participem ativamente. Então, assim, minha mensagem é essa. Agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Taisla, a você e a essa parceria. Queria fazer um parênteses aqui, né, na pergunta também sobre as vagas, dizer que eu vim do Instituto Federal, né, iniciei minha trajetória profissional a princípio, né, com uma palestra igual essa que foi feita no meu instituto. O Paulo também veio, o Mag da mesma forma, o Emerson, e temos muitos outros aqui na PIT que vieram de institutos federais, então saibam que é possível, né, é só a gente colocar esse objetivo e trabalhar em cima disso que pode acontecer antes do que a gente imagina. Então, novamente, muito obrigado, Aislan. Me coloco à disposição de vocês também para qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou sempre de portas abertas para vocês também. Rafael, você levantou a mão, fica à vontade, Rafael. Boa tarde. É uma dúvida referente aos desafios. Está dando retorno aqui. Espera aí.
Enquanto Qualquer ele, coisa, vai lá no computador e fala. enquanto ele resolve a situação do áudio, eu só queria deixar aqui também, adicionar mais um parênteses, que nossos e-mails vão estar aqui tá no invite aqui dessa apresentação, né, e também o pessoal Slam, GCL, o pessoal da Mambi tem acesso também, então se vocês tiverem alguma questão que por acaso não apareceu aqui ainda, ou vocês lembrem só depois, podem entrar em contato com eles, ou então encaminhar isso para a gente, que a gente vai resolver essa dúvida aí. A Rafael aqui falando ainda. A minha dúvida é em respeito ao desafio. Cada pessoa só pode fazer um pull request. Por exemplo, eu pensei em uma solução criativa, mas que eu acho que vai ser relativamente rápido de fazer. Eu posso fazer outro no tempo restante ou é só um por pessoa? Pode ficar à vontade, não vamos limitar, não. Podem fazer mais de um fork e mandar, depois a gente vai avaliar os resultados. O que eu recomendo, agora eu lembrei, eu posso complementar a descrição depois, é que coloquem ali como rodar. Eu vou fazer isso, eu vou deixar certinho ali no GitHub, mas como executar, ou seja, como a gente ter esse resultado aqui. Então, se for, por exemplo, for um React, um Vue, é só um npm run dev, mas se for usar outra coisa, o que vocês forem usar para a gente poder visualizar, né, não só visualizar o código, mas também visualizar a aplicação, que eu acho que é o resultado principal. Então, eu vou adicionar ali na descrição também do GitHub, mas lembre-se de colocar isso, né, de como executar, qual que foi a ideia, tudo mais, isso ajuda bastante depois na hora que a gente for avaliar eles. Desafio individual em duplas? Olha, eu não iria me opor a duplas, mas eu acho que seria legal cada um fazer a sua versão, né? Para a gente poder avaliar individualmente. E o prêmio é individual, né? Então não tem como dividir o prêmio. Não precisa hospedar, gente. Pode deixar só no GitHub mesmo, não tem necessidade de fazer um gasto a mais. Se vocês quiserem, obviamente, né? Hospedar, a gente não vai se opor, mas pode ser só a solução em código mesmo e como rodar localmente. É isso, pessoal. Mais algum ponto, alguma dúvida? Não? João, quer finalizar? Quer trazer algum ponto do seu lado também? Não, vou só fechar. Mais uma vez, comecei por agradecer, acabo por agradecer o facto de termos tido aqui malta interessada e com dúvidas e a perguntar e com vontade de entrar aqui no desafio. Nós vamos partilhar o vídeo. Alguém pediu aí o vídeo que o Mago mostrou da configuração do sistema todo. Nós podemos partilhar isso. Vamos partilhar os nossos contactos que estão no invite. O Islan também os tem, também pode partilhar convosco. Sintam-se à vontade para perguntar o que quiserem. E entrem no desafio, entrem na brincadeira, porque é uma brincadeira engraçada. Não só a parte técnica, como a parte criativa é muito interessante. Fazer algo que seja mesmo difícil de usar é um contrassenso que nós nunca pensamos, e nós trabalhamos em informática e estamos formatados para pensar binário e pensar preto e branco, e a forma correta de fazer, agora pensar no errado é muito engraçado, é um desafio muito engraçado. Portanto, entrem na brincadeira e eu acho que isto vai ser uma relação que vai durar. O que está a ser feito no Mambi é de muito valor, este esforço que está a ser feito pelo Islam e pela equipa. E nós queremos participar nesta iniciativa e queremos também conseguir usar algum dos vossos recursos e trazer-vos também para a PIT e trazer-vos para a nossa cultura e trazer-vos para a nossa forma de trabalhar, que acho que é muito engraçada. Pronto, e com isto terminávamos a sessão e pronto, agradecendo a todos a vossa disponibilidade. Obrigado, malta. É isso. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até Valeu, mais. até mais. Obrigado. É isso.